this. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês a análise de um filme que marcou época e mudou a forma como os filmes de super-heróis eram vistos no cinema. Estou falando de Blade, o clássico de ação e fantasia sombria lançado em 1998. Antes mesmo da grande era dos filmes da Marvel que vemos hoje, Blade já apresentava um mundo cheio de vampiros, ação intensa e um protagonista extremamente poderoso. No centro dessa história está Blade, um guerreiro metade humano e metade vampiro, que dedica sua vida a caçar criaturas da noite e proteger a humanidade de uma ameaça que vive escondida nas sombras. Neste vídeo, eu vou falar sobre a história do filme, os personagens principais, as cenas de ação, o estilo visual e também responder a pergunta mais importante: será que esse filme ainda vale a pena assistir hoje? Será que ele continua tão impressionante quanto foi na época do seu lançamento? Então, se você gosta de filmes de ação, histórias de vampiros e curiosidades do cinema, já se prepara, porque a análise de hoje está cheia de detalhes interessantes. Fique comigo até o final do vídeo e vamos mergulhar juntos no universo sombrio de Blade. Eu sou Ali e você está assistindo Ali Explica. O filme Blade, 1998, é um marco no cinema de ação e fantasia sombria, dirigido por Stephen Norrington e estrelado por Wesley Snipes no papel principal. Inspirado no personagem da Marvel Comics, o longa apresenta um universo oculto em que vampiros convivem secretamente com os humanos, manipulando estruturas sociais e esperando o momento certo para dominar o mundo. O protagonista, Blade,
é um híbrido raro entre humano e vampiro, conhecido como Daywalker, que dedica sua vida a caçar vampiros e impedir seus planos. A narrativa mistura elementos de terror, ficção científica e artes marciais, criando uma atmosfera intensa e sombria que marcou profundamente o gênero de filmes de super-heróis antes da explosão de adaptações da Marvel no século XXI. A história começa em um ambiente clandestino e decadente, uma boate subterrânea frequentada por vampiros. Um homem humano, aparentemente convidado para uma festa, entra no local acompanhado por uma mulher sedutora. No entanto, ele logo percebe que está cercado por vampiros, quando o sistema de sprinklers começa a jorrar sangue em vez de água, transformando a pista de dança em um frenesi grotesco. Nesse momento surge Blade, vestido com seu característico sobretudo de couro preto e armado com espadas e armas de alta tecnologia. Ele invade o local e inicia um combate brutal contra os vampiros presentes. Sua habilidade em luta, velocidade e força sobre-humanas revelam imediatamente que ele não é um humano comum. Essa sequência inicial estabelece o tom do filme, violento, estilizado e cheio de ação. Blade é um híbrido único. Sua origem remonta ao nascimento, quando sua mãe foi atacada por um vampiro durante a gravidez. Isso fez com que ele herdasse características vampíricas, como força, agilidade e sentidos ampliados, sem as fraquezas tradicionais à luz do sol. Por isso, ele é chamado de Daywalker, alguém que pode andar livremente durante o dia. Apesar dessa vantagem, ele ainda sofre com uma sede constante por sangue, algo que tenta controlar com a ajuda de um soro especial desenvolvido por seu aliado e mentor, Abraham Whistler. Whistler é um especialista em armas e caçador de vampiros veterano que encontrou Blade ainda jovem e o treinou para lutar contra a espécie que destruiu sua família. Enquanto Blade continua sua cruzada pessoal contra vampiros, a sociedade vampírica é apresentada como uma estrutura secreta e hierárquica, que vive infiltrada no mundo humano. Eles controlam empresas, instituições e diversos setores da sociedade, operando como uma elite sombria. Dentro dessa estrutura, existe um conselho de vampiros mais antigos e poderosos, que tentam manter a ordem e preservar o segredo de sua existência. Contudo, um jovem vampiro ambicioso chamado Deacon Frost começa a desafiar essa hierarquia. Frost acredita que os vampiros não deveriam mais se esconder dos humanos, mas sim governar abertamente. Para ele, a humanidade é apenas uma fonte de alimento. Frost não pertence às linhagens vampíricas mais antigas. Ele foi transformado por outro vampiro, o que o torna um vampiro de segunda geração, na rígida classificação da sociedade vampírica. Por isso, os vampiros mais antigos o desprezam e o consideram arrogante. Ainda assim, Frost possui inteligência, carisma e um grupo fiel de seguidores que compartilham sua visão radical. Seu objetivo principal é descobrir e ativar um antigo ritual envolvendo uma entidade vampírica primordial, chamada La Magra, um deus do sangue descrito em textos antigos. Enquanto isso, Blade cruza o caminho de uma hematologista chamada Karen Jensen. Ela é atacada por um vampiro durante um confronto envolvendo Blade e acaba sendo mordida. Blade decide levá-la para seu esconderijo para que Whistler possa ajudá-la. Karen, inicialmente aterrorizada, começa a compreender a realidade oculta dos vampiros e o papel de Blade nessa guerra secreta. Como cientista, ela passa a estudar o vírus vampírico e a trabalhar em possíveis curas ou formas de combatê-lo. A relação entre Karen e Blade desenvolve um aspecto humano na narrativa. Blade é geralmente frio, silencioso e distante, marcado por anos de combate e pela perda de sua mãe.
Karen, por outro lado, traz curiosidade científica e empatia. Ela também enfrenta o medo de se transformar em vampira, já que a infecção pode evoluir se não for tratada. Com o tempo, ela se torna uma aliada valiosa, ajudando a desenvolver armas químicas e estratégias para enfrentar os vampiros. Enquanto investigam as atividades de Frost, Blade e seus aliados descobrem que ele está coletando artefatos antigos, necessários para completar o ritual de invocação de La Magra. Esses artefatos contêm inscrições em uma língua antiga e indicam que o ritual exigirá o sangue de vários vampiros de sangue puro, os líderes mais antigos da sociedade vampírica. Frost planeja capturá-los e sacrificá-los para libertar o poder do Deus do Sangue, o que lhe concederia habilidades quase divinas. Em paralelo, o Conselho Vampírico tenta lidar com Frost, mas subestima sua determinação. Frost e seus seguidores executam um golpe violento contra os vampiros mais tradicionais, sequestrando membros importantes do Conselho. Essa ação demonstra que Frost não tem respeito pelas antigas tradições e está disposto a destruir toda a estrutura existente para alcançar o poder absoluto. Blade continua sua caçada implacável, enfrentando vários vampiros e destruindo seus esconderijos. Durante uma dessas investigações, ele descobre algo devastador: sua mãe, que ele acreditava ter morrido quando era bebê, na verdade foi transformada em vampira e está viva. Essa revelação abala profundamente Blade, pois seu maior trauma sempre foi acreditar que os vampiros haviam tirado sua mãe dele. Frost manipula essa situação ao usar a mãe de Blade como uma ferramenta psicológica. O reencontro entre os dois é doloroso e confuso. Ela demonstra sentimentos mistos, lembranças fragmentadas de sua vida humana e uma conexão distorcida com Frost, que a influenciou ao longo dos anos. Para Blade, isso representa uma crise emocional intensa, pois ele precisa confrontar o fato de que alguém que ama agora pertence ao inimigo. Eventualmente, Frost captura Blade e o leva para um antigo templo onde pretende realizar o ritual final. O local é decorado com símbolos arcaicos e preparado para o sacrifício. Os vampiros de sangue puro são amarrados em posições específicas ao redor de uma estrutura central, onde o ritual será conduzido. Blade é usado como parte do processo, pois seu sangue híbrido possui propriedades únicas que podem intensificar o poder do ritual. Karen consegue escapar e trabalha desesperadamente para salvar Blade. Usando seu conhecimento científico, ela cria uma arma baseada em um anticoagulante poderoso que pode fazer o sangue dos vampiros entrar em colapso explosivo. Essa inovação se torna crucial para o confronto final. Durante o ritual, Frost finalmente ativa o poder de La Magra. Uma energia sobrenatural envolve seu corpo, dando-lhe novas habilidades e transformando-o em uma entidade ainda mais poderosa. Ele passa a controlar sangue como se fosse uma arma viva, demonstrando um nível de poder que nenhum vampiro comum possui. Blade, no entanto, consegue escapar e se recuperar graças à ajuda de Karen, que lhe fornece uma grande quantidade de soro e sangue para restaurar sua força. O confronto final entre Blade e Frost é intenso e brutal. A batalha combina combate físico, armas e habilidades sobrenaturais. Apesar do poder recém-adquirido de Frost, Blade utiliza sua experiência como caçador e as armas desenvolvidas por Whistler para lutar estrategicamente. Durante a luta, Frost demonstra arrogância e confiança absoluta em seu poder divino, mas isso também o torna vulnerável. Blade consegue injetar múltiplas doses do anticoagulante no corpo de Frost. O efeito é devastador. O sangue de Frost começa a reagir violentamente, causando uma reação em cadeia dentro de seu corpo. Em uma explosão dramática,
o vilão é destruído, encerrando o ritual e impedindo o retorno completo de La Magra. Após a batalha, Karen consegue impedir que a infecção vampírica avance em seu corpo. Ela retorna ao mundo humano, levando consigo o conhecimento adquirido sobre os vampiros e o vírus que os cria. Blade, por sua vez, continua sua missão solitária de caçar vampiros ao redor do mundo. Em uma cena final ambientada em Moscou, Blade aparece perseguindo outro vampiro em uma boate semelhante à do início do filme, sugerindo que sua guerra contra as criaturas da noite está longe de terminar. O filme Blade tornou-se um clássico cult e é frequentemente reconhecido como um dos primeiros sucessos modernos de adaptações de quadrinhos para o cinema. Lançado em 1998 e baseado no personagem criado pela Marvel Comics, o longa reúne atores que deram vida a personagens complexos dentro de uma narrativa que mistura terror, ação e fantasia urbana. Cada integrante do elenco desempenha um papel fundamental na construção do universo do filme, desde o protagonista implacável até os vilões manipuladores e aliados humanos que ajudam a desenvolver a história. O protagonista é interpretado por Wesley Snipes, que assume o papel de Blade, o caçador de vampiros híbrido, conhecido como Daywalker. A atuação de Snipes é amplamente considerada o coração do filme. Ele combina presença física, habilidades em artes marciais e uma interpretação contida que transmite a natureza solitária e determinada do personagem. Blade é retratado como um guerreiro disciplinado, que dedica sua vida à destruição de vampiros, criaturas que representam tanto seu inimigo quanto parte de sua própria natureza. Snipes trouxe uma intensidade única ao papel, utilizando seu treinamento em artes marciais para executar muitas das cenas de luta com autenticidade. Sua postura firme, expressões minimalistas e voz grave ajudam a criar um personagem quase mítico, alguém que opera nas sombras e raramente demonstra emoções. Ao longo do filme, sua performance enfatiza a luta interna entre seu lado humano e vampírico, mostrando um herói que vive permanentemente em conflito consigo mesmo. Outro personagem fundamental é Stephen Dorff, que interpreta o antagonista principal, Deacon Frost. Dorff apresenta um vilão carismático, arrogante e ambicioso. Diferente dos vampiros tradicionais que governam secretamente a sociedade vampírica, Frost é jovem, rebelde e determinado a destruir as estruturas antigas para criar uma nova ordem dominada por vampiros. A atuação de Dorff traz energia caótica ao filme, contrastando diretamente com a frieza disciplinada de Blade. Seu personagem se destaca por sua confiança exagerada e sua visão radical de que os vampiros devem governar abertamente os humanos. Dorff consegue transmitir ao mesmo tempo charme e perigo, tornando Frost um antagonista memorável. Ele também incorpora a atitude provocadora e irreverente que define o personagem, fazendo com que suas cenas sejam frequentemente intensas e imprevisíveis. A personagem Karen Janson é interpretada por N'Bushi Wright. Karen é uma hematologista que se envolve na guerra contra os vampiros após ser atacada e infectada por um deles. A atuação de Wright traz uma dimensão humana à história. Diferente de Blade, que já está profundamente imerso nesse mundo oculto, Karen começa como uma pessoa comum, que gradualmente descobre a realidade da existência dos vampiros. A atriz transmite bem o choque inicial, o medo e a curiosidade científica de sua personagem. Ao longo do filme, Karen evolui de vítima potencial para colaboradora ativa na luta contra os vampiros. Ela usa seu conhecimento médico para ajudar Blade e desenvolver estratégias para combater o vírus vampírico. Wright interpreta Karen com inteligência e sensibilidade,
criando uma personagem que representa a perspectiva humana dentro do universo sombrio do filme. Um dos personagens mais importantes na vida de Blade é Abraham Whistler, interpretado por Kris Kristofferson. Whistler é um caçador de vampiros veterano, que atua como mentor, figura paterna e aliado técnico de Blade. Kristofferson traz ao papel uma presença robusta e experiente, transmitindo a sensação de alguém que passou anos lutando contra forças sobrenaturais. Seu personagem fornece armas, equipamentos e o soro que ajuda Blade a controlar sua sede por sangue. A atuação de Kristofferson destaca o lado mais humano da história, mostrando a amizade profunda entre Whistler e Blade. Ele interpreta o personagem com uma mistura de dureza e compaixão, criando momentos de diálogo que revelam o peso emocional da guerra contra os vampiros. Whistler também representa a persistência humana diante de uma ameaça aparentemente impossível de derrotar. Outro membro importante da sociedade vampírica é Dragonette, interpretado por Udo Kier. Dragonette é um vampiro de sangue puro, que faz parte do conselho que governa secretamente a comunidade vampírica. Kier interpreta o personagem com uma elegância fria e aristocrática, representando a antiga elite vampírica, que prefere manipular os humanos em segredo, em vez de confrontá-los diretamente. Sua presença reforça a ideia de que existe uma hierarquia complexa entre os vampiros. Dragonette vê Frost como uma ameaça imprudente, que pode expor sua espécie ao mundo humano. A atuação de Kier transmite autoridade e desprezo, reforçando o conflito entre a velha guarda vampírica e a nova geração radical representada por Frost. Entre os seguidores de Frost está Quinn, interpretado por Donal Logue. Quinn é um vampiro impulsivo e agressivo, que funciona como um dos capangas mais visíveis de Frost. Logue interpreta o personagem com uma mistura de humor sombrio e brutalidade, tornando-o um antagonista recorrente ao longo do filme. Quinn aparece em vários confrontos com Blade, muitas vezes sendo derrotado de forma humilhante e regenerando-se graças às habilidades vampíricas. A atuação de Logue adiciona momentos de sarcasmo e ironia à narrativa, criando um contraste com o tom sério do protagonista. Outra seguidora de Frost é Mercury, interpretada por Arlie Jover. Mercury é uma vampira elegante e perigosa, que participa ativamente dos planos de Frost. Jover interpreta a personagem com um ar de frieza e lealdade ao líder vampírico. Embora tenha menos tempo de tela que alguns personagens principais, Mercury ajuda a reforçar a estrutura do grupo de Frost, representando a confiança e o fanatismo que seus seguidores têm em sua visão revolucionária. A atriz Sanaa Lathan interpreta Vanessa Brooks, a mãe de Blade. Embora sua participação seja relativamente limitada, o papel é crucial para a história e para o desenvolvimento emocional do protagonista. Vanessa foi atacada por um vampiro enquanto estava grávida, o que resultou no nascimento de Blade como um híbrido entre humano e vampiro. No filme, descobre-se que ela não morreu como Blade acreditava, mas foi transformada em vampira. Lathan traz uma presença dramática à personagem, especialmente nas cenas em que Blade confronta a verdade sobre sua mãe. Esse reencontro adiciona profundidade emocional à narrativa e mostra o impacto pessoal que a guerra contra os vampiros tem na vida do protagonista. Outro ator presente no filme é Tim Guinee, que interpreta Dr. Curtis Webb. Seu personagem é um hematologista que trabalha com Karen Jensen. Ele acaba sendo envolvido na trama quando vampiros tentam acessar informações médicas relacionadas ao sangue e à biologia humana. Guinee interpreta o personagem como um profissional sério e curioso, representando o mundo científico que começa a colidir com a realidade sobrenatural
revelada ao longo da história. O elenco também inclui Traci Lords, que interpreta Raquel, uma vampira associada ao grupo de Frost. Lords traz ao papel uma presença provocadora e ameaçadora, contribuindo para a atmosfera decadente e perigosa da comunidade vampírica mostrada no filme. Sua personagem participa de diversas cenas que destacam o estilo de vida hedonista e predatório dos vampiros jovens que seguem Frost. Além dos personagens principais, muitos atores coadjuvantes ajudam a construir o mundo subterrâneo do filme. Esses intérpretes dão vida a vampiros de diferentes níveis da hierarquia, membros do Conselho Vampírico e humanos que se tornam vítimas ou cúmplices dessas criaturas. Embora alguns desses papéis tenham aparições breves, eles contribuem para a sensação de que existe uma sociedade vampírica complexa operando nas sombras. O trabalho coletivo do elenco foi essencial para estabelecer o tom do filme. As performances combinam intensidade física, drama e elementos de terror, criando um universo cinematográfico único. Os atores precisaram equilibrar cenas de ação extremamente coreografadas, com momentos de tensão dramática e diálogos que revelam os conflitos internos dos personagens. A química entre Wesley Snipes, Kris Kristofferson e Nibush Wright é particularmente importante. Juntos, eles formam o núcleo emocional da história: o guerreiro solitário, o mentor experiente e a cientista que descobre um novo propósito. Esse trio cria uma dinâmica que ajuda a manter a narrativa equilibrada entre ação e desenvolvimento de personagens. Por outro lado, Stephen Dorff e seu grupo de vampiros oferecem uma energia caótica e rebelde que impulsiona o conflito central do filme. A rivalidade entre Blade e Frost funciona não apenas como um confronto físico, mas também como um choque de ideologias: disciplina contra a anarquia, responsabilidade contra a ambição desenfreada. No geral, o elenco de Blade desempenhou um papel fundamental na transformação do filme em um clássico cult do cinema de ação e fantasia sombria. As interpretações ajudaram a estabelecer personagens memoráveis que permanecem influentes na cultura pop. Lançado no final da década de 1990, muito antes da explosão de grandes universos cinematográficos de super-heróis, o longa trouxe uma abordagem sombria e violenta que se destacou entre outras adaptações da época. Inspirado no personagem da Marvel Comics, o filme apresenta uma narrativa que mistura terror gótico, ação estilizada e ficção científica, criando um universo cinematográfico único. Ao analisar se o filme realmente vale a pena ser assistido, é necessário observar diversos aspectos, como história, direção, atuações, estilo visual, trilha sonora, impacto cultural e sua relevância dentro do gênero. Um dos pontos mais fortes do filme é sua atmosfera. Desde a primeira cena, o espectador é introduzido a um mundo obscuro e violento, onde vampiros vivem escondidos entre os humanos. A sequência inicial em uma boate subterrânea estabelece imediatamente o tom do filme: música eletrônica pulsante, iluminação escura e uma explosão de violência estilizada, quando o protagonista aparece para caçar vampiros. Essa abertura é amplamente considerada uma das cenas mais memoráveis do cinema de ação dos anos 1990. Ela funciona como uma declaração clara da identidade do filme, mostrando que a história não pretende ser leve ou convencional. Em vez disso, o longa mergulha profundamente em um ambiente urbano decadente, repleto de perigos e mistérios. A direção de Stephen Norrington contribui bastante para essa identidade visual forte.
Norrington utiliza um estilo que combina a estética gótica com influências do cinema de ação e do terror. A iluminação escura, os cenários industriais e a presença constante de sombras criam uma sensação de perigo permanente. A cidade retratada no filme parece sempre ameaçadora, reforçando a ideia de que existe uma sociedade vampírica secreta operando nas sombras. Esse estilo visual também ajuda a diferenciar o filme de outras produções baseadas em quadrinhos da época, que muitas vezes adotavam um tom mais leve ou fantasioso. Outro elemento fundamental é a atuação de Wesley Snipes, que interpreta o protagonista Blade. Sua performance é frequentemente apontada como um dos maiores motivos para o sucesso do filme. Snipes traz uma presença física impressionante ao personagem, combinando habilidades reais em artes marciais com uma postura extremamente confiante. O personagem fala pouco, mas sua linguagem corporal e expressões transmitem intensidade e determinação. Blade é retratado como um guerreiro solitário, alguém que vive entre dois mundos e carrega um profundo ressentimento contra os vampiros. Essa mistura de força, disciplina e dor emocional cria um protagonista que é ao mesmo tempo intimidador e fascinante. Além da presença física, Snipes também ajuda a definir o estilo do personagem. O visual de Blade, sobretudo de couro preto, óculos escuros e espada nas costas, tornou-se icônico na cultura pop. Esse design ajudou a criar uma imagem marcante que permanece associada ao personagem até hoje. O ator consegue equilibrar o lado frio e implacável do caçador de vampiros, com momentos ocasionais de humanidade, principalmente nas interações com seus aliados. O antagonista principal, interpretado por Stephen Dorff, também merece destaque. Seu personagem, Deacon Frost, representa uma ameaça diferente da maioria dos vilões tradicionais de histórias de vampiros. Em vez de um aristocrata antigo e misterioso, Frost é jovem, ambicioso e rebelde. Ele rejeita a hierarquia tradicional da sociedade vampírica e deseja dominar o mundo humano abertamente. Dorff interpreta o personagem com uma mistura de arrogância e carisma, que o torna interessante de assistir. Ele funciona como um contraponto perfeito ao protagonista. Enquanto Blade é disciplinado e silencioso, Frost é provocador e impulsivo. O elenco de apoio também contribui para o desenvolvimento da narrativa. Kris Kristofferson, que interpreta Abraham Whistler, oferece uma presença sólida como mentor e aliado de Blade. Seu personagem adiciona um elemento emocional à história, representando a figura paterna que ajudou a moldar o protagonista. Já em Bushy Wright, no papel de Karen Janson, traz uma perspectiva humana ao mundo sombrio do filme. O filme Blade é frequentemente lembrado por sua atmosfera sombria, suas sequências intensas de ação e também pelo uso inovador de efeitos visuais para a época. No final da década de 1990, a indústria cinematográfica estava em um período de transição tecnológica. Os efeitos digitais começavam a se tornar mais comuns, mas ainda coexistiam com técnicas práticas tradicionais, como maquiagem especial, efeitos mecânicos e explosões físicas. Nesse contexto, Blade utilizou uma combinação cuidadosa de VFX, efeitos visuais, e CGI, imagens geradas por computador, para criar seu mundo de vampiros e batalhas sobrenaturais. O resultado foi um estilo visual único, que ajudou o filme a se destacar dentro do gênero de ação e fantasia. Um dos elementos mais importantes dos efeitos visuais do filme está relacionado à representação dos vampiros. Diferente de muitas histórias tradicionais, onde vampiros simplesmente morrem ou desaparecem quando derrotados, em Blade, eles frequentemente se desintegram em cinzas
ou explodem de forma dramática quando atingidos por armas especiais ou luz ultravioleta. Para criar esse efeito, a equipe de efeitos visuais utilizou uma mistura de técnicas práticas e digitais. Inicialmente, os atores executavam as cenas de combate normalmente. Em seguida, quando um vampiro era derrotado, partes da imagem eram substituídas digitalmente por animações de partículas que simulavam o corpo se desintegrando em poeira. Esse tipo de efeito era relativamente novo na época e exigia grande cuidado para que a transição entre o ator real e a animação digital parecesse convincente. Essas desintegrações de vampiros tornaram-se uma das marcas registradas do filme. Em muitas cenas, quando um vampiro é atingido por uma arma especial ou por luz solar, seu corpo começa a rachar e se transformar em cinzas, que se espalham rapidamente pelo ar. Esse processo foi criado com simulações digitais de partículas, uma técnica que permite representar pequenas unidades visuais, como poeira, fumaça ou fragmentos, movendo-se de maneira natural. Para o público da época, esses efeitos pareciam extremamente modernos e ajudavam a transmitir a natureza sobrenatural das criaturas. Outro exemplo importante do uso de CGI aparece nas cenas envolvendo sangue. Como a história gira em torno de vampiros, o sangue é um elemento visual constante no filme. Em algumas sequências, especialmente nas mais violentas, os efeitos digitais foram usados para intensificar ou ampliar o sangue mostrado na tela. Isso permitiu que a equipe criasse efeitos mais dramáticos, sem depender apenas de sangue artificial físico. Ao combinar sangue prático com aprimoramento digital, o filme conseguiu alcançar um visual mais estilizado e exagerado, reforçando o tom quase gótico da narrativa. A famosa cena inicial da boate também apresenta vários exemplos interessantes de efeitos visuais. Nesse momento do filme, o sistema de sprinklers começa a liberar sangue em vez de água, criando uma atmosfera caótica e perturbadora. Para produzir esse efeito, foram usadas grandes quantidades de líquido artificial durante as filmagens, mas o resultado final também recebeu ajustes digitais para tornar o ambiente mais intenso. A iluminação vermelha, os reflexos no chão molhado e a atmosfera escura foram cuidadosamente trabalhados para criar um visual que se tornou uma das sequências mais icônicas do cinema de ação dos anos 1990. Além dos efeitos de desintegração e sangue, o filme também utiliza CGI para representar habilidades sobrenaturais. O personagem Blade, interpretado por Wesley Snipes, possui força e velocidade muito superiores às de um humano comum. Em algumas cenas de combate, movimentos extremamente rápidos ou saltos exagerados foram reforçados com efeitos digitais para tornar suas habilidades mais impressionantes. Embora grande parte das cenas de luta tenha sido realizada com coreografia real e dublês, os efeitos visuais ajudaram a ampliar o impacto dessas sequências. Um dos momentos em que o CGI se torna mais evidente ocorre durante o confronto final com o antagonista Deacon Frost, interpretado por Stephen Dorff. Nessa parte da história, Frost adquire poderes sobrenaturais associados a uma antiga entidade vampírica. Para mostrar essa transformação, a equipe de efeitos visuais utilizou uma série de técnicas digitais que alteram a aparência do personagem e criam movimentos de sangue controlado, quase como se fosse uma arma viva. Essas cenas exigiram animação computadorizada para simular líquidos se movendo de forma sobrenatural ao redor do corpo do personagem. Criar efeitos de sangue controlado digitalmente era um desafio técnico significativo na época. As simulações de fluidos
ainda estavam em estágios relativamente iniciais de desenvolvimento no cinema. Por isso, muitas dessas cenas foram criadas combinando filmagens práticas com animações digitais cuidadosamente integradas. Esse processo exigia que os artistas de efeitos visuais ajustassem manualmente muitos detalhes para garantir que o movimento do sangue parecesse plausível dentro da cena. Outro aspecto importante do trabalho de efeitos visuais está relacionado às explosões internas, que acontecem quando certos vampiros são destruídos. Em alguns momentos do filme, após receber uma substância química especial, os vampiros começam a reagir de maneira violenta, como se seus corpos estivessem entrando em colapso. Para criar essa aparência, a equipe utilizou uma combinação de maquiagem protética, explosões controladas e camadas digitais adicionais. Esse tipo de efeito híbrido era muito comum no final dos anos 1990, pois permitia alcançar resultados mais realistas do que depender apenas de CGI. Além dos efeitos diretamente ligados aos vampiros, o filme também utiliza CGI para aprimorar cenários e ambientes. Algumas cenas que se passam em locais subterrâneos ou templos antigos receberam extensões digitais para parecerem maiores e mais complexas do que realmente eram nos sets de filmagem. Essas extensões de cenário ajudam a criar a impressão de que o mundo dos vampiros é vasto e cheio de segredos escondidos. A iluminação digital também desempenhou um papel importante na construção da atmosfera do filme. Muitas cenas são extremamente escuras, com iluminação dramática que destaca apenas certas partes da imagem. Após as filmagens, os artistas de efeitos visuais ajustaram digitalmente cores, contrastes e sombras para reforçar o estilo visual sombrio da produção. Esse tipo de pós-produção digital ajudou a dar ao filme uma aparência mais estilizada e consistente. Embora os efeitos visuais de Blade tenham sido impressionantes para a época, alguns deles podem parecer um pouco datados quando vistos pelos padrões atuais. Isso ocorre porque a tecnologia de CGI evoluiu enormemente desde o final dos anos 1990. Hoje, simulações de partículas e fluidos são muito mais detalhadas e realistas. Mesmo assim, muitos fãs do filme consideram que esses efeitos ainda possuem um certo charme e continuam funcionando dentro do estilo visual da obra. É importante lembrar que Blade foi produzido em um período em que o cinema ainda estava aprendendo a integrar CGI com filmagens tradicionais de forma convincente. Muitos filmes da época experimentavam diferentes técnicas para encontrar o equilíbrio ideal entre efeitos digitais e práticos. Nesse sentido, Blade representa um exemplo interessante dessa fase de transição tecnológica. Ele mostra como os cineastas estavam começando a explorar o potencial do CGI sem abandonar completamente métodos tradicionais. Outro fator que contribui para o sucesso dos efeitos visuais do filme é o fato de que eles são usados principalmente para apoiar a narrativa, e não para dominá-la. Diferente de algumas produções modernas que dependem quase totalmente de computação gráfica, Blade ainda se apoia fortemente em cenários físicos, maquiagem e coreografia de ação real. Isso ajuda a manter uma sensação de peso e realidade nas cenas de combate. As coreografias de luta, por exemplo, são baseadas principalmente em movimentos reais, executados por atores e dublês. O CGI é utilizado apenas para intensificar certos momentos ou adicionar elementos sobrenaturais. Essa abordagem faz com que as cenas de ação pareçam mais autênticas e energéticas. O público consegue perceber que há um esforço físico real por trás das lutas, o que aumenta a imersão. Outro elemento visual importante é o design das armas utilizadas por Blade.
Muitas delas possuem efeitos especiais associados, como explosões ultravioleta ou projéteis especiais, capazes de destruir vampiros instantaneamente. Esses efeitos foram criados com uma combinação de pirotecnia prática e aprimoramento digital. O resultado são armas que parecem tecnológicas e futuristas, mas ainda integradas ao estilo sombrio do filme. O trabalho de maquiagem também merece destaque. Os vampiros do filme possuem características físicas que às vezes exigem transformações visuais. Em algumas cenas, suas presas aparecem de forma repentina, ou seus rostos assumem expressões mais monstruosas. Grande parte desses efeitos foi realizada com maquiagem protética, mas em certos momentos o CGI foi usado para suavizar transições ou adicionar detalhes adicionais. Em termos gerais, os efeitos visuais de Blade ajudaram a estabelecer um padrão estético que influenciou muitos filmes de ação e fantasia posteriores. A combinação de artes marciais estilizadas, armas futuristas e elementos sobrenaturais criou uma identidade visual que seria vista novamente em produções dos anos seguintes. Quando estreou nos cinemas dos Estados Unidos, Blade imediatamente conquistou o público e surpreendeu nas bilheterias. Seu lançamento amplo ocorreu em 21 de agosto de 1998, após exibições prévias em locais como Nova York e Los Angeles. Nos 3 dias de estreia, o filme faturou cerca de 17 milhões de dólares, liderando a bilheteria norte-americana e tirando o título de um filme que estava em primeiro lugar havia semanas. Esse desempenho surpreendeu muitos analistas, já que Blade foi considerado um título de nicho antes de sua estreia. O sucesso não se limitou apenas à primeira semana. No segundo fim de semana, Blade manteve o primeiro lugar na bilheteria americana, arrecadando algo em torno de 11 milhões de dólares e demonstrando boa retenção de público. Esse desempenho sustentado indicava que, mais do que uma estreia forte, o filme tinha apelo contínuo entre os espectadores, especialmente jovens fãs de ação, fantasia e terror urbano. Ao longo de sua exibição nos cinemas, Blade teve uma trajetória sólida. Nos Estados Unidos e Canadá, o chamado mercado doméstico, o filme arrecadou cerca de 70 milhões de dólares, cifra robusta considerando o orçamento de produção de aproximadamente 45 milhões de dólares. Isso significa que o longa praticamente recuperou seu investimento, somente com a bilheteria doméstica, um feito importante para um título que não era baseado em um personagem amplamente conhecido pelo grande público internacional. No mercado internacional, o desempenho também foi positivo. Blade arrecadou aproximadamente 61 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, elevando o total mundial para cerca de 131 milhões de dólares. Esse resultado global representa quase 3 vezes o seu orçamento, comprovando que o filme conseguiu ressoar com audiências de diferentes países e culturas, mesmo antes da era dos blockbusters universais, que se tornou comum nos anos 2000. A distribuição global de Blade incluiu estreias em países da Europa, América Latina, Oceania e outras regiões. Em alguns mercados, como o Reino Unido, o desempenho foi particularmente forte, com milhões arrecadados logo nos primeiros dias de exibição. Em outros locais, como o Brasil, o filme também alcançou resultados notáveis em poucos dias de lançamento, mostrando que, mesmo longe dos centros tradicionais de Hollywood, a história do caçador de vampiros tinha apelo comercial. É importante observar que, apesar de seu sucesso, a forma como os lucros eram distribuídos entre os estúdios e criadores foi motivo de polêmica. A produtora da obra, New Line Cinema, pagou à Marvel Comics uma quantia fixa relativamente pequena pelos direitos do personagem.
o que significa que uma parcela grande da receita ficou com o estúdio e não com a Marvel na época. Isso é frequentemente citado como um exemplo das negociações contratuais da indústria de cinema no final dos anos 1990. Comparado com outros filmes lançados em 1998, Blade não foi o mais lucrativo do ano, mas destacou-se por ser um dos poucos filmes de super-heróis a obter um sucesso comercial significativo antes da explosão da popularidade desse segmento. Enquanto outras produções dominavam o topo das bilheterias globais, como grandes blockbusters de ação e animação, Blade se firmou firmemente em um nicho que misturava horror e aventura, um território até então pouco explorado com tanto vigor. O desempenho nas bilheterias também gerou impacto direto na carreira dos envolvidos e na decisão de produzir sequências. O resultado financeiro positivo foi um dos principais fatores que levaram à realização de Blade 2 em 2002 e depois Blade Trinity em 2004, consolidando a franquia cinematográfica e influenciando a forma como os personagens da Marvel seriam adaptados em filmes futuros. Além do sucesso inicial nos cinemas, o desempenho de Blade continuou depois de sua exibição teatral, especialmente com o lançamento em mídia doméstica, que inclui formatos como VHS, DVD, Blu-ray e Ultra HD Blu-ray. Logo após a temporada de exibição, o filme foi disponibilizado para o público em casa, o que era especialmente importante no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, uma vez que a venda e locação de fitas VHS e DVDs representavam uma fatia significativa da receita total de um título cinematográfico. A primeira versão de Blade em vídeo doméstico foi lançada em 1º de dezembro de 1998, tanto em DVD quanto em VHS. Essa janela de cerca de 3 meses após a estreia nos cinemas era padrão na época e permitiu que fãs que não conseguiam assistir ao filme no cinema tivessem acesso à obra. O lançamento em VHS era especialmente relevante no final dos anos 1990, quando muitas famílias ainda não possuíam leitores de DVD, e o mercado de aluguel de fitas ainda era forte. Com o avanço dos formatos físicos de mídia, Blade recebeu versões em DVD com diferentes edições, algumas com faixas de áudio e legendas específicas para mercados estrangeiros. Por exemplo, edições brasileiras em DVD incluem áudio em português e legendas em espanhol e inglês, facilitando o acesso a diferentes públicos. Essas versões de DVD se tornaram itens populares entre colecionadores e fãs do filme ao longo dos anos. Com a popularização do Blu-ray, uma versão remasterizada de Blade foi lançada em 19 de junho de 2012. Essa edição trouxe melhorias na qualidade de imagem e som, oferecendo resolução 1080p e opções de áudio aprimoradas, tornando a experiência de assistir ao filme ainda mais imersiva. A presença de faixas de áudio em múltiplos idiomas e extras adicionais também ajudou a manter o interesse dos fãs antigos e atrair novos espectadores que descobriram o filme anos depois. Mais tarde, com a chegada dos formatos de alta definição ainda mais avançados, Blade recebeu um lançamento em 4K Ultra HD Blu-ray em 1º de dezembro de 2020. Essa edição mais recente apresenta qualidade de imagem extremamente alta, com resolução nativa superior ao Blu-ray tradicional, além de outras melhorias visuais, como correção de cor e enquadramento widescreen, que aproxima o filme de sua apresentação cinematográfica original. Para muitos fãs, essa versão 4K representou a melhor forma de assistir ao longa em casa, já que os detalhes visuais, efeitos e a atmosfera sombria
foram preservados com maior fidelidade. Os lançamentos em mídia doméstica estenderam a vida comercial de Blade muito além de sua temporada nos cinemas. As vendas e locações de VHS e DVD nos anos 1990 e 2000 contribuíram significativamente para que o filme permanecesse popular mesmo depois de sua estreia, ajudando a construir uma base de fãs leal ao longo do tempo. Quando o Blu-ray e posteriormente o 4K Ultra HD Blu-ray foram lançados, eles não só trouxeram melhorias técnicas, mas também renovaram o interesse pela obra em um novo público, muitos dos quais cresceram assistindo ao filme quando mais jovens. Em resumo, o relatório de bilheteria e os detalhes de lançamento em mídia doméstica de Blade mostram como um filme com um orçamento moderado conseguiu ultrapassar expectativas e se tornar um sucesso financeiro global, influenciando a indústria e mantendo relevância cultural através dos anos, por meio de suas várias versões físicas disponíveis para o público. Começando pelos pontos positivos, um dos aspectos mais elogiados do filme é a atuação do protagonista, interpretado por Wesley Snipes. Snipes traz para Blade uma combinação única de intensidade física e presença imponente. Ele consegue transmitir a força, a disciplina e a determinação do personagem, ao mesmo tempo em que demonstra a dualidade interna entre seu lado humano e vampírico. A atuação é concisa e eficiente, evitando exageros dramáticos, o que ajuda a criar um herói sólido e memorável. Essa performance é fundamental para o sucesso do filme, pois estabelece a figura de Blade como um caçador de vampiros estilizado, eficiente e quase mítico. Outro ponto positivo importante é a direção visual de Stephen Norrington. O diretor consegue criar uma atmosfera sombria e intensa, utilizando iluminação dramática, cenários industriais e paletas de cores escuras, que reforçam o tom gótico e urbano da narrativa. A estética do filme é cuidadosamente trabalhada, para que cada cena transmita tensão e perigo, desde boates infestadas de vampiros até ruas escuras e subterrâneos misteriosos. Essa escolha visual contribui diretamente para a imersão do espectador e diferencia Blade de outras produções de ação da época, que muitas vezes apresentavam um visual mais brilhante e convencional. O roteiro, apesar de simples, também possui méritos. A narrativa segue uma estrutura clara e direta, que facilita o entendimento do público e mantém o ritmo do filme consistente. A história central de Blade enfrentando Deacon Frost e seu plano de dominar os humanos cria um conflito claro, ao mesmo tempo em que explora a relação de Blade com aliados como Abraham Whistler e Karen Janson. Embora não seja complexo do ponto de vista narrativo, o roteiro cumpre bem seu papel, mantendo o espectador engajado e proporcionando momentos de tensão, ação e drama. A coreografia das cenas de ação é outro ponto altamente positivo. As lutas combinam artes marciais com o uso de armas e efeitos especiais, criando sequências visualmente impressionantes. Blade é retratado como um personagem ágil e mortal, capaz de enfrentar múltiplos inimigos simultaneamente, e a coreografia realista reforça a sensação de que ele é um caçador excepcional. Essa abordagem estilizada, misturando ação física e elementos sobrenaturais, foi inovadora para a época e ajudou a consolidar o filme como referência no gênero de ação urbana com temática sobrenatural. A trilha sonora também contribui significativamente para a experiência do espectador. Misturando música eletrônica, techno e industrial, a trilha reforça o clima urbano e moderno do filme. As batidas intensas acompanham as cenas de luta e os momentos de suspense,
aumentando a tensão e tornando a narrativa ainda mais envolvente. Essa escolha musical ajudou a diferenciar Blade de outros filmes de ação do final dos anos 1990, criando uma identidade sonora própria. Além disso, os efeitos visuais e CGI, apesar de limitados pelos padrões atuais, foram bastante inovadores para a época. As desintegrações de vampiros em cinzas, o sangue digitalizado e os poderes sobrenaturais de Frost foram criados com uma combinação de efeitos práticos e digitais, que funcionam bem dentro do contexto do filme. Esses efeitos ajudam a construir um mundo crível, ao mesmo tempo em que mantém o estilo estilizado e exagerado que caracteriza a produção. Outro ponto positivo relevante é a representação madura da violência. Diferente de muitas adaptações de quadrinhos da época, que suavizavam ou caricaturavam a ação, Blade abraça seu tom sombrio, com lutas sangrentas, confrontos tensos e mortes explícitas de vampiros. Essa escolha atraiu um público mais adulto e consolidou o filme como uma experiência cinematográfica intensa, que não evita mostrar as consequências reais do combate contra criaturas sobrenaturais. O elenco de apoio, incluindo Kris Kristofferson, Nobushi Wright e Stephen Dorff, também contribui positivamente para a obra. Kristofferson, como Whistler, adiciona uma camada emocional à história, funcionando como mentor e figura paterna de Blade. Wright traz uma perspectiva humana e científica, ajudando o público a se identificar com o mundo sombrio dos vampiros. Dorff, por sua vez, dá vida a Frost de maneira carismática e ameaçadora, criando um antagonista que equilibra a arrogância e perigo, tornando o conflito central do filme mais interessante. Apesar de todos esses pontos positivos, o filme também apresenta algumas limitações e pontos negativos que merecem ser mencionados. O primeiro deles é o roteiro relativamente simples. Embora funcione bem para manter o ritmo e a ação, a história não apresenta grandes complexidades ou reviravoltas profundas. Alguns personagens secundários não recebem desenvolvimento suficiente, e certas motivações poderiam ser exploradas de maneira mais detalhada. Isso pode fazer com que o filme pareça previsível em alguns momentos, especialmente para espectadores acostumados com narrativas mais elaboradas. Outro ponto negativo é a dependência de efeitos digitais datados em algumas cenas. Embora os efeitos tenham sido inovadores em 1998, atualmente algumas sequências, como as explosões de vampiros ou a manipulação de sangue digital, podem parecer pouco realistas ou exageradas. Esse aspecto pode quebrar um pouco a imersão para espectadores modernos que estão acostumados com CGI mais avançado. No entanto, para muitos fãs, esses efeitos ainda possuem um charme nostálgico e contribuem para a estética única do filme. Esses elementos são fundamentais para compreender o sucesso da obra, pois o diretor e os roteiristas conseguiram criar uma narrativa coesa e uma identidade visual marcante que se destacaram no cenário cinematográfico do final dos anos 1990. A análise detalhada do trabalho de direção e roteiro revela como a combinação dessas funções impactou diretamente o estilo, a narrativa e o desenvolvimento dos personagens, consolidando Blade como um marco no cinema de ação e fantasia. A direção do filme ficou a cargo de Stephen Norrington, um cineasta britânico que havia trabalhado anteriormente em efeitos especiais e design visual de filmes. Essa experiência prévia teve um papel crucial na forma como ele abordou a estética de Blade. Desde o início, Norrington demonstrou interesse em criar um universo visualmente distinto, capaz de combinar elementos de terror, ação e fantasia urbana. Sua experiência em design de efeitos visuais permitiu que ele imaginasse cenas
que integrassem elementos práticos e digitais de maneira harmoniosa, contribuindo para a construção de um estilo próprio, que se tornou uma das marcas registradas do filme. A visão de Norrington para o filme era clara. Ele queria apresentar Blade como um herói sombrio e estilizado, inserido em um mundo urbano e decadente, onde a luta contra os vampiros não fosse apenas física, mas também simbólica. Para isso, o diretor trabalhou intensamente na estética visual, utilizando iluminação escura, cores frias e contrastes fortes. Essa abordagem conferiu ao filme uma sensação de perigo constante, reforçando o tom gótico e urbano da narrativa. Cada cenário, desde boates subterrâneas até ruas desertas e laboratórios clandestinos, foi cuidadosamente planejado para criar um ambiente imersivo e ameaçador. Além da estética, Norrington também teve papel ativo na coreografia das cenas de ação. Ele colaborou de perto com coreógrafos e coordenadores de dublês para garantir que cada luta fosse não apenas visualmente impressionante, mas também coerente com a narrativa e com as habilidades do personagem principal. Blade, interpretado por Wesley Snipes, foi concebido como um guerreiro extremamente habilidoso, capaz de enfrentar múltiplos inimigos ao mesmo tempo. A direção de Norrington enfatizou movimentos ágeis, uso estratégico de armas e integração de efeitos visuais para amplificar a intensidade das lutas, sem sacrificar a credibilidade física. Outro aspecto importante do trabalho de direção foi a coordenação com a equipe de efeitos visuais. Norrington possuía conhecimento técnico suficiente para compreender as limitações e possibilidades do CGI e dos efeitos práticos, permitindo que cenas complexas fossem planejadas de forma eficiente. Isso é particularmente evidente nas sequências em que vampiros se desintegram em cinzas, ou nas cenas de combate com luz ultravioleta. O diretor conseguiu equilibrar o uso de tecnologia com a ação real, criando uma experiência visual coesa e envolvente, que contribuiu para o impacto geral do filme. Além da direção, o roteiro desempenha papel central no sucesso de Blade. A história do filme foi escrita por David S. Goyer, um roteirista experiente em temas de fantasia, ação e ficção científica. Goyer tinha como objetivo transformar o personagem dos quadrinhos em uma narrativa cinematográfica envolvente, mantendo elementos essenciais da mitologia de Blade, mas adaptando-os para o público de cinema. O resultado foi um roteiro que combinava ação intensa, suspense sobrenatural e desenvolvimento de personagens de maneira equilibrada. O roteiro de Goyer estabelece de forma clara os conflitos centrais do filme. Blade, sendo meio humano e meio vampiro, lida com sua própria dualidade enquanto enfrenta Deacon Frost, um vilão ambicioso que deseja dominar o mundo humano. Essa estrutura narrativa é direta, mas eficaz, pois permite que a atenção do público se concentre tanto na ação quanto nas motivações emocionais dos personagens. O roteiro também introduz aliados de Blade, como Abraham Whistler e Karen Janson, cuja presença adiciona profundidade emocional e serve como ponto de conexão com o público. Um dos destaques do roteiro é a construção do mundo dos vampiros. Goyer desenvolveu uma sociedade secreta de vampiros com regras próprias, hierarquias e conflitos internos. Essa mitologia é apresentada de forma gradual, permitindo que o espectador descubra o universo paralelo ao mundo humano junto com os personagens. A criação de um antagonista como Deacon Frost, que desafia a ordem estabelecida e deseja romper a convivência secreta entre humanos e vampiros, adiciona complexidade à narrativa, mesmo dentro de uma estrutura relativamente linear. Outro aspecto relevante do roteiro é a mistura de gêneros. Goyer incorporou elementos de terror, ação,
suspense e até ficção científica, criando um filme que é ao mesmo tempo um thriller urbano e uma aventura sobrenatural. Essa combinação foi estratégica, pois permitiu que Blade alcançasse diferentes públicos: fãs de filmes de ação, de histórias de vampiros e de adaptações de quadrinhos. A integração desses elementos no roteiro é fluida, evitando que a narrativa se torne confusa ou fragmentada. O roteiro também foca no desenvolvimento do protagonista. Blade é apresentado como um personagem complexo, marcado pela perda de sua mãe e pela necessidade de combater os vampiros incessantemente. As motivações do personagem são claras, mas também abertas a interpretações, permitindo que o público se identifique com sua luta interna. Goyer equilibra momentos de introspecção com ação intensa, garantindo que o personagem não seja apenas uma figura de força, mas também um herói com profundidade emocional. A colaboração entre direção e roteiro é outro fator decisivo. Norrington e Goyer trabalharam juntos para que o visual e a narrativa fossem complementares. Por exemplo, as cenas de combate não são apenas espetáculo visual. Elas também servem para avançar a história, mostrar o desenvolvimento de Blade e reforçar o caráter do vilão. Essa sinergia entre roteiro e direção permite que o filme mantenha ritmo constante e coesão narrativa, algo que nem sempre é fácil de alcançar em adaptações de quadrinhos. Um ponto importante sobre o trabalho de Goyer é a forma como ele adapta elementos do material original para torná-los mais adequados ao cinema. Muitos detalhes da mitologia dos quadrinhos foram condensados ou reinterpretados, mantendo a essência do personagem, mas tornando a narrativa mais acessível para espectadores que não conheciam a obra original. Esse equilíbrio entre fidelidade e adaptação é uma das razões pelas quais Blade conseguiu atrair tanto fãs de quadrinhos quanto o público geral. A estrutura do roteiro também demonstra atenção ao ritmo da narrativa. O filme é dividido em atos claros, com cada um apresentando desenvolvimento de personagens, aumento de tensão e cenas de ação que culminam em confrontos decisivos. Essa abordagem mantém o espectador envolvido do início ao fim, evitando momentos de dispersão ou lentidão. Além disso, a escrita de Goyer é marcada por diálogos concisos e eficientes, que reforçam a personalidade dos personagens sem sobrecarregar a narrativa. A integração de elementos tecnológicos e sobrenaturais também é um mérito tanto do diretor quanto do roteirista. O uso de armas especializadas, laboratórios secretos e efeitos de luz ultravioleta são parte do roteiro, mas Norrington os transforma visualmente em experiências cinematográficas memoráveis. Essa combinação cria um mundo coerente, onde a tecnologia e o sobrenatural coexistem de maneira plausível e estilizada. Em termos de impacto no público e na crítica, o trabalho de direção e roteiro é amplamente reconhecido. A direção de Norrington conseguiu capturar a essência sombria do personagem e criar uma estética visual icônica, enquanto o roteiro de Goyer estabeleceu uma narrativa clara, personagens memoráveis e um universo consistente. Juntos, eles proporcionaram um filme que é tanto emocionante quanto visualmente impressionante, influenciando outras adaptações de quadrinhos e filmes de ação urbana nos anos seguintes. O sucesso do filme também se deve à forma como roteiro e direção lidam com temas de dualidade e moralidade. Blade é um personagem que existe entre dois mundos, humano e vampiro, e essa tensão é explorada tanto na narrativa quanto na representação visual. Norrington enfatiza essa dualidade através da cinematografia e do design de produção, enquanto Goyer explora suas consequências emocionais e éticas através de diálogos e desenvolvimento de personagens.
Essa abordagem profunda eleva o filme além de uma simples produção de ação, oferecendo camadas de complexidade temática. Além disso, o diretor e roteirista colaboraram para que o filme mantivesse ritmo constante e tensão crescente. Desde a abertura em uma boate infestada de vampiros até o confronto final com Frost, cada cena é planejada para manter a atenção do espectador. A narrativa equilibra momentos de ação, suspense e desenvolvimento de personagens, garantindo que o filme seja envolvente do início ao fim. Em resumo, o sucesso de Blade pode ser atribuído em grande parte ao trabalho conjunto de Stephen Norrington na direção e David S. Goyer no roteiro. Norrington trouxe uma visão estética e visual marcante, enquanto Goyer estruturou uma narrativa clara e envolvente, com personagens profundos e um mundo sobrenatural consistente. A colaboração entre os dois resultou em um filme que combina ação intensa, estilo visual icônico, efeitos inovadores para a época e um roteiro capaz de atrair diferentes tipos de público. Essa sinergia é um dos principais motivos pelos quais Blade continua relevante, influente e apreciado por fãs de cinema e quadrinhos mais de 2 décadas após seu lançamento. A música desempenha um papel essencial em qualquer filme, pois ela ajuda a estabelecer a atmosfera, intensificar emoções e reforçar a identidade do mundo retratado na tela. No caso do filme Blade, lançado em 1998 e conhecido por sua ação feroz e universo sombrio de vampiros, a trilha sonora e as composições musicais foram fundamentais para construir sua estética única de fantasia urbana e ação sombria. A música em Blade não é apenas um acompanhamento de fundo. Ela se torna parte integrante da experiência cinematográfica, misturando elementos eletrônicos, orquestrais e modernos para criar um ambiente musical memorável. Existem basicamente 2 grandes componentes musicais no filme Blade. A trilha sonora, composta especialmente para o filme, que inclui as faixas instrumentais e temas que soam durante cenas importantes, conhecida como Original Motion Picture Score, e o álbum de músicas inspiradas no filme, que reúne vários artistas de hip hop, techno e música eletrônica, cujas canções aparecem em cenas ou foram associadas ao filme como parte de sua identidade sonora geral. Essa separação entre score e soundtrack ajuda a entender como diferentes influências musicais foram reunidas para dar forma à experiência sonora de Blade. O score instrumental original foi composto por Mark Isham, um músico e compositor reconhecido por sua habilidade em misturar estilos e criar atmosferas sonoras profundas e envolventes. Para Blade, Isham teve um desafio interessante. Ele precisava desenvolver uma trilha que tivesse ao mesmo tempo sonoridade de filme de super-herói e um clima sombrio, urbano e quase tecnológico, que combinasse com a narrativa de um caçador de vampiros moderno e violento. Por isso, sua abordagem não foi simplesmente criar temas orquestrados tradicionais, mas sim combinar influências sinfônicas com elementos eletrônicos, sintetizadores e texturas sonoras que soassem futuristas e tensas. A trilha instrumental composta por Isham é frequentemente descrita como dramática, atmosférica e cinematográfica, mas também marcante por incorporar sons incomuns e texturas densas. Em vez de simplesmente usar orquestra tradicional, Isham incluiu sintetizadores e amostras eletrônicas junto com a orquestra sinfônica, criando um som híbrido que se encaixa perfeitamente com o clima urbano e moderno do filme. Essa mistura ajuda a transmitir tanto o lado herói sombrio de Blade, quanto os elementos sobrenaturais da mitologia dos vampiros no universo do filme. O álbum Blade,
Original Motion Picture Score, originalmente tinha cerca de 7 faixas que totalizavam pouco mais de 30 minutos de música. Mas com o tempo, novas edições expandidas foram lançadas, incluindo versões deluxe com dezenas de faixas adicionais, que exploram ainda mais o material musical criado por Isham. Essas expansões mostram a riqueza da trilha, com temas dedicados a cenas específicas, momentos de suspense, confrontos e emoções dramáticas, que ajudam o espectador a se conectar mais profundamente com o que está acontecendo na tela. Uma característica marcante na trilha instrumental de Isham é como ele usa diferentes instrumentos e texturas para refletir o conflito interno de Blade. Sendo um personagem dividido entre sua natureza humana e vampírica, a música consegue, por meio de harmonias sombrias e ritmos instáveis, transmitir essa dualidade de maneira sutil, mas potente. Em momentos de ação, os sons são tensos e impactantes. Em momentos mais reflexivos, a música pode se tornar suave e até melancólica, reforçando o peso emocional que o protagonista carrega em sua jornada. Além do score instrumental, Blade também contou com um álbum à parte, chamado Blade, Music from and Inspired by the Motion Picture. Esse álbum não é um score no sentido tradicional, mas sim uma coleção de músicas de diferentes artistas que foram usadas no filme, ou que combinam com sua estética e temática. O álbum inclui estilos como hip hop, techno, música eletrônica e rock alternativo, refletindo a cultura urbana e moderna que o filme busca retratar. Esse segundo álbum, que não é exatamente composto pelo criador do score, mas reúne faixas de artistas variados, ajudou a tornar o som de Blade ainda mais diversificado e atraente. Muitas músicas contidas nesse lançamento foram ouvidas em cenas do filme, especialmente nas partes em que há sequências de ação ou ambientes noturnos e intensos, como festas, perseguições e confrontos. A presença desses estilos musicais modernos reforça a sensação de que Blade não é um filme sobre vampiros tradicionais, mas sim sobre um mundo urbano e contemporâneo, em que o sobrenatural se mistura ao hip hop, a música eletrônica e a cultura popular dos anos 90. No álbum Music from and Inspired by the Motion Picture, ouvimos faixas de artistas como Mystical, Gang Starr, DJ Krush, New Order, Junkie XL e muitos outros nomes que juntos compõem uma trilha sonora que vai além da música de fundo. Ela ajuda a construir a identidade do filme em termos culturais. Esse tipo de trilha é muito comum em filmes que querem inserir o espectador diretamente no clima de uma época ou subcultura musical. E no caso de Blade, isso funciona muito bem, pois a ação é rápida e o estilo urbano está sempre presente. É importante ressaltar que a trilha original instrumental de Mark Isham é bastante diferente das músicas populares do álbum inspirado no filme. Enquanto Isham cria temas que ajudam a narrativa a avançar e a atmosférica das cenas dramáticas, as faixas de artistas como DJ Krush ou New Order têm um papel mais estilístico, reforçando o clima urbano e cultural que envolve certos momentos, principalmente sequências de boates, festas ou confrontos intensos com música alta. Essa dualidade dentro da trilha sonora principal é uma das razões pelas quais a música do filme funciona tão bem no contexto geral. A combinação desses dois mundos, o score cinematográfico clássico e as músicas contemporâneas, resultou em uma identidade sonora única que diferencia Blade de muitos outros filmes de ação da mesma época. Enquanto muitos filmes de super-heróis dos anos 90 se apoiavam exclusivamente na música orquestral tradicional, Blade ousou misturar estilos e colocar músicas populares ao lado de composições instrumentais,
pensadas especificamente para as cenas dramáticas. Esse contraste não apenas torna a experiência de assistir ao filme mais rica, como também ajuda a criar uma sensação de modernidade e conexão com o público jovem daquela época. Outro ponto interessante é que a trilha de Isham foi reconhecida posteriormente por sua qualidade técnica e musical. Ao combinar sons orquestrais com elementos eletrônicos, o compositor conseguiu criar uma trilha que funciona tanto no cinema quanto em versões lançadas em CD ou plataformas digitais. Alguns temas de Isham, como Daywalker, são particularmente lembrados pelos fãs por encapsularem perfeitamente o espírito do protagonista. Um tema sombrio, tecnológico e intenso, que se encaixa bem com cenas de ação e conflito emocional. Com o passar dos anos, a trilha sonora original de Blade ganhou ainda mais reconhecimento, porque se tornou um exemplo de como filmes de super-heróis podem explorar diferentes abordagens musicais, sem ficar restritos apenas a estilos clássicos. Essa abertura para incluir música eletrônica, techno e hip-hop no contexto de um filme de ação foi um dos elementos que tornou aquela produção especial e influenciou outras obras futuras. Em última análise, a música e o score de Blade funcionam em múltiplos níveis. Eles intensificam momentos dramáticos, reforçam o ritmo das cenas de ação, criam atmosferas tensas e impulsionam a narrativa para frente. Ao mesmo tempo, as músicas escolhidas para o álbum inspirado no filme reforçam a estética urbana e o clima moderno de toda a história. Desde o início, Blade é apresentado como um personagem dividido entre o mundo humano e o vampírico, vivendo uma vida de vigilância constante e combate implacável contra aqueles que ameaçam os humanos. A narrativa culmina em um confronto decisivo com o principal antagonista, Deacon Frost, cuja ambição de transformar a humanidade em vampiros e dominar o mundo estabelece a tensão máxima do filme. Nos momentos finais, Blade se encontra no quartel-general de Frost, um local que simboliza não apenas o poder do vilão, mas também a própria corrupção e decadência que ele deseja espalhar. Frost, com seu carisma sombrio e motivação explícita de transcendência vampírica, representa o oposto de Blade. Onde Blade busca proteger a humanidade e controlar seus instintos, Frost quer ceder completamente à natureza vampírica e subjugar os humanos ao seu poder. A tensão entre os dois não é apenas física, mas também moral e filosófica, e isso se reflete em cada escolha feita durante o confronto final. O embate final entre Blade e Frost é uma das cenas mais memoráveis do filme, combinando ação intensa, efeitos visuais e drama emocional. Frost, que havia absorvido energia e buscava se tornar um vampiro quase divino, enfrenta Blade em um confronto que mistura artes marciais, armas tecnológicas e poderes sobrenaturais. Cada golpe, cada movimento e cada reação de Blade refletem não apenas habilidade física, mas também determinação inabalável. Ele não luta apenas para vencer. Ele luta para impedir que Frost realize seu plano de destruição, protegendo o mundo humano da ameaça vampírica. Um aspecto interessante do clímax é a utilização de luz ultravioleta como elemento estratégico. Blade sempre carrega consigo dispositivos que emitem luz ultravioleta, que é letal para vampiros. E no confronto final, ele usa isso com precisão cirúrgica. Essa escolha não é apenas um artifício visual, mas também um símbolo de como Blade combina inteligência, planejamento e força física para superar o inimigo. A luta final não é uma simples batalha de força bruta. É um duelo de estratégia, velocidade e resistência,
que mostra a complexidade do personagem de Blade e a ameaça real representada por Frost. Durante o embate, Frost consegue temporariamente assumir vantagem, graças aos seus poderes vampíricos ampliados, incluindo velocidade, força e habilidades de regeneração. Ele provoca Blade, testa seus limites e parece quase invencível, criando uma sensação de suspense e tensão máxima para o espectador. Cada golpe desferido e cada movimento de Frost reforçam a sensação de perigo absoluto, aumentando a dramaticidade da cena. A coreografia, combinada com efeitos visuais que mostram o impacto dos ataques, contribui para uma experiência cinematográfica intensa, mantendo o público em alerta constante. Em determinado ponto, Frost revela sua transformação final, em um ser vampírico extremamente poderoso, transcendendo as limitações físicas comuns. Ele ganha características quase sobre-humanas, que incluem habilidades de regeneração instantânea e força multiplicada, o que coloca Blade em desvantagem significativa. No entanto, o protagonista não desiste. Ele utiliza sua inteligência, conhecimento do comportamento vampírico e equipamentos tecnológicos para explorar uma fraqueza de Frost. Esse momento é crucial, porque mostra a essência de Blade. A vitória não é alcançada apenas por força, mas pela combinação de habilidade, preparação e compreensão do inimigo. O clímax da luta é cuidadosamente construído para refletir o tema da dualidade moral do filme. Blade representa a disciplina, a autodeterminação e o compromisso com a humanidade, enquanto Frost representa o desejo de poder absoluto, a indulgência nos instintos e a negação das responsabilidades morais. Cada ação na luta final simboliza essas forças opostas. Quando Blade finalmente consegue ferir Frost de maneira decisiva, o resultado não é apenas físico, mas também simbólico. A moralidade, a autodisciplina e a proteção da humanidade prevalecem sobre a tirania e o egoísmo. Um dos momentos mais memoráveis do desfecho é a morte de Frost. Blade utiliza uma combinação de estratégia e tecnologia, armas de lâmina especiais, luz ultravioleta e ataques precisos para eliminar o vilão. Frost, apesar de toda sua arrogância e poder, não consegue sobreviver à inteligência e à experiência de Blade. A cena da morte de Frost é marcada por efeitos visuais que enfatizam o caráter sobrenatural do vilão, mostrando sua desintegração em cinzas. Este momento é visualmente impactante e emocionalmente satisfatório para o público, pois resolve o conflito central do filme de forma dramática e simbólica.